Com todos os conflitos e discussões a respeito da reforma da Previdência, fica a dúvida se iremos nos aposentar algum dia. Não precisamos ser refém do INSS. Então fica no vídeo que hoje eu vou te mostrar como esse cara aqui fez para ter uma aposentadoria de mais de R$ 1 milhão por mês. A vida nem sempre foi assim para Luiz Barsi. Aos 9 anos de idade, ele começou o seu primeiro trabalho como engraxate. Aos 14 anos, ele conseguiu trabalho numa corretora e começou a investir. E a partir daí nunca parou. Ele foi considerado o maior investidor pessoa física do Brasil. Bom, primeiramente, a gente tem que tratar de conceitos muito importantes para falar sobre a carteira previdenciária de Luiz Barsi. Conceitos muito importantes são o dividendo e o dividend yield. Muitas pessoas acham que a bolsa de valores é um jogo ou algo do tipo, algo de apostas ou coisa assim. Não. Na bolsa de valores, você lida com pessoas reais, com empresas reais que têm lucros reais. Quando você investe numa ação, você passa a ser sócio dessa empresa que você investiu. Então, o que significa ser sócio dessa empresa? Significa que você também tem direito a receber os lucros que essa empresa recebe. Hoje no Brasil, a maioria das empresas devem repassar aos seus acionistas pelo menos 25% dos lucros que a empresa recebe. E chegando em empresas como o Itaú, que repassam 95% dos lucros aos seus acionistas. Esse lucro repassado aos acionistas é chamado de dividendo. Outro conceito importante que a gente tem que saber é o dividend yield. O dividend yield nada mais nada menos do que a porcentagem do dividendo sobre a cota. Ou seja, se a gente tem uma empresa, por exemplo, o Itaúsa, que é a holding do Itaú. O Itaúsa pagou no ano passado, no ano de 2018, 1,00188 de dividendos. Hoje, no dia de hoje, o valor da cota da Itaúsa está valendo R$ 11,85. Então, o valor do dividendo dividido pelo valor da cota daria um dividend yield de aproximadamente 8,4%. Ou seja, a cada ano você vai receber 8,4% do seu investimento somente em dividendos, o que é um dividendo muito bom para a realidade hoje. Lembrando que com ações você não se ganha só com dividendos, você ganha tanto com dividendos, mas também com a valorização da cota ao longo do tempo. Então, a carteira previdenciária é uma carteira que tem ações de empresas maduras, que já estão muito fixas, muito bem desenvolvidas no setor que elas atuam, em setores perenes da economia, e com lucros consistentes ao longo do tempo, e que pagam bons dividendos, é claro. Ou tem uma prospecção de pagamento no futuro, ou seja, uma empresa que hoje não paga tanto dividendo, mas no futuro ela tem uma prospecção que no futuro ela pode pagar dividendos. O Barsi acredita no investidor parceiro, que é a mentalidade de sócio mesmo na empresa. Quando você compra uma ação, você tem a mentalidade de sócio. O Barsi não acredita na ideia de comprar na baixa e vender na alta. Ele quer comprar ações e carregar essas ações por sua vida inteira, para que elas continuem te dando dividendos e para que elas continuem sendo produtivas para você no futuro. Então, para isso, o Barsi investe em empresas com mentalidade de sócio. É como se ele fosse entrar numa sociedade com a empresa. Warren Buffett, ele cita essas empresas com setores perenes, mais maduras, como empresas de vantagem competitiva duradoura. Então, o que seria uma empresa de vantagem competitiva duradoura? Em um setor perene, por exemplo. Um setor perene seria o setor elétrico. O setor elétrico é um setor muito perene porque as pessoas elas sempre vão precisar de energia. Então, é um setor mais estável. Enquanto o setor de software, por exemplo, é um setor que está sempre se atualizando e sempre mudando. As empresas desse setor têm que estar sempre se renovando, gastando muito em P&D para continuar se desenvolvendo e mantendo sua estabilidade. Outra coisa muito importante é que para mitigar os riscos de investir em ações, o Barsi ele também fala na diversificação das ações dos ativos. Então você não vai ter 100% da sua renda, da sua carteira, investida em um único ativo. Você vai diversificar em vários ativos, para que se, por exemplo, você tem 10 ativos, um deles cai, os outros 9 vão compensar essa queda e também o investimento ele vai ser compensado. É importante frisar também que esse tipo de investimento é um investimento de longuíssimo prazo. O Barsi, desde que comprou sua primeira ação, nunca se desfez dela, a não ser que a empresa perca os fundamentos que ela teve no começo quando ele comprou. Ou seja, ele nunca vai se desfazer de uma empresa porque ela está muito cara ou muito barata. Ele sempre compra mais para ficar com seu portfólio cada vez maior dentro daquela empresa. É muito interessante também reinvestir esses dividendos para que os juros compostos trabalhem a seu favor e para que esses dividendos continuem a crescer e que eles trabalhem para eles mesmos. Então, reinvestindo os dividendos, você vai conseguir ter cada vez mais dividendos por conseguinte e aumentando os seus lucros exponencialmente. Aqui tem um gráfico da Suno que mostra o retorno de uma determinada ação
com o reinvestimento de dividendos e sem o reinvestimento de dividendos. E vocês podem ver que a diferença é bem grande, assim. É muito importante frisar também que não é só o tanto de dividendo que a empresa paga, ou o dividend yield dela, um fator exclusivo para saber se uma empresa é boa ou ruim. Porque esses dados podem estar mascarados dentro da empresa e ela pode pagar em um determinado ano um dividendo muito bom, em outros anos ter um dividendo não tão bom assim. Com essa mentalidade do Luiz Barsi, você pode comprar suas ações, carregar elas para sua vida toda, formando assim ao longo do tempo uma carteira previdenciária cada vez maior, que vai te pagando dividendos cada vez maiores, tendo o cuidado de diversificar muito cautelosamente seu portfólio em ações que pagam muitos dividendos, mas também são consistentes, setores perenes, que possuem a famosa vantagem competitiva duradoura. Essas ações ao longo do tempo e formando uma carteira cada vez maior, quando chegar a idade da sua aposentadoria, você vai ter uma carteira que te paga bastante dividendos, bem maiores do que o INSS te pagaria, e você ainda se blinda desse risco de ficar refém das discussões da reforma da Previdência, do INSS, também das previdências privadas, que também não são investimentos bons por conta das altas taxas embutidas e coisas do tipo. Bom, esse foi um breve vídeo sobre a carteira previdenciária do Luiz Barsi. Se vocês quiserem saber mais, vou deixar aqui na descrição o link do livro do Thiago Reis, da Suno Research, chama Guia Suno Dividendos, onde ele aborda cada um dos aspectos de uma carteira previdenciária, de uma carteira de dividendos, e ele explica muito bem, é um livro muito bom e eu recomendo. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e valeu!